Beleza. Então, e aí para vocês entenderem um pouquinho, principalmente no correr do conteúdo, eu vou dar passar algumas informações importantes, como por exemplo, que hora que termina? Muitas das coisas que eu vou falar, e na minha mentoria, em todas as minhas palestras, tudo, eu tenho essa fama, né, de ser a curta e grossa, aquela pessoa que fala a verdade, sabe? Eu não estou aqui para agradar vocês, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar para vocês o que é, qual é o caminho. Que se dói, dói, e se não dói, eu vou falar que não dói. Só que eu não vou alisar. Então, às vezes, eu tenho muito disso, de falar assim: olha, eu sou obrigada a fazer você chorar com a verdade do que fazer você rir com a mentira. Então, para vocês entenderem, tudo na vida as pessoas sempre perguntam: vai para um evento, que hora que termina? Começa uma mentoria, que hora que termina? Começa um curso, uma faculdade, tudo, que hora que termina? A hora que termina é a hora que você vai embora. Então, eu vou falar, eu preparei um conteúdo rico, acredito que vai demorar 1h30, 2 horas, não sei, porque eu falei para Deus me usar hoje. E então eu não sei a hora que vai terminar. Então, para mim, vai terminar a hora que todo mundo sair da sala. Se até eu não terminar o meu conteúdo, eu ver que tá eu sozinha aqui, fala, agora eu não preciso, talvez eu continue gravando, tá? Então, a hora que termina, gente, não tem hora para terminar. Você tem que ir embora, você tem um compromisso, tá tudo bem. Ellen, preciso ir, até agora foi incrível, valeu, tá? Mas acredito que 1h30, 2 horas eu consiga aqui dar o meu recado para vocês, que é a minha função. A minha função aqui é passar a mensagem. Quanto tempo isso vai demorar? Se eu ver que está delongando muito, a gente tira aí uns 5 minutinhos, deu 1 hora e eu vi que ainda vai demorar uma meia hora, 1 hora, a gente dá um intervalozinho para ir no banheiro, tomar uma água, se bem que o conselho que eu sempre falo, papel, caneta e água. Você está indo para um curso, para uma mentoria, você tem que ter água, porque você vai se hidratando conforme você vai tendo conhecimento, e isso vai ajudando. É a dica também, tá? E eu vou falar da minha história. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu sou hoje uma profissional, eu empreendo no marketing de rede no Grupo Rinode, as pessoas confundem muito. É uma palestra de empreendedorismo para recrutar para Rinode. Eu já ouvi muito isso. Falo, olha, eu estou aqui passando toda a minha experiência, contando para você tudo que eu fiz para ser uma diamante elite do Grupo Rinode, e que se eu cheguei nesse nível numa empresa de marketing multinível, você pode ter sucesso numa carreira empreendedora em qualquer negócio. Agora, se você acha que eu estou te passando esse conteúdo, querendo que você se cadastre ou entre para o meu negócio de marketing de relacionamento, eu não posso fazer nada, é o seu mapa mental. Então, lógico que eu passo meu conteúdo, eu falo o que eu faço, eu falo da minha oportunidade. Pô, é do seu interesse? Bora conversar, é outro momento. Então, no decorrer do meu conteúdo e principalmente da minha história, eu vou falar de empresas de marketing de rede. Eu vou falar sobre essa oportunidade. As pessoas têm muito preconceito sobre isso. Então, eu quero já de antemão avisar vocês que vai ter na delonga do nosso conteúdo assuntos sobre isso, mas não significa que eu quero te recrutar, eu quero te trazer para o meu negócio. A não ser que você queira, e será muito bem-vindo. E as pessoas confundem muito, porque quando eu comecei a falar de empreendedorismo para as pessoas e eu falava para elas, eu quero te ajudar, elas confundiam um pouco as coisas, sabe? Então, deixar claro que eu sou uma empreendedora que inspira outras pessoas a empreender. Está na minha missão, está no meu sangue, te ajudar a despertar o empreendedorismo, principalmente entre mulheres, porque a mulher ela nasceu para empreender, ela não sabe disso ainda. Qual é o meu papel? Fazer ela descobrir, fazer ela acordar para isso. Então, o meu propósito aqui, o que você vai fazer, qual é a empresa, o segmento que você vai escolher fazer, não importa. O meu papel aqui é fazer você entender que você pode se empreender em qualquer segmento, em qualquer coisa que você decide fazer. Se vai ser no mar de rede ou não, se você vai abrir uma loja de roupa, de sapatos, se você vai pegar uma sacola de calcinha e vai vender, não importa, tá? Porque o empreendedorismo, independente do que você escolher fazer, produto, serviço que você definir, né, esse nicho para você, não importa. O que importa são as habilidades que você precisa desenvolver, as características que você precisa desenvolver e o processo. E o resto é lucro, tá? Então, eu gosto de deixar isso claro já desde o início. Voltando na minha história, sou empresária na Rinode, diamante elite do grupo Rinode, mantenho essa carreira já há mais de 5 anos. Quando eu comecei numa outra empresa de marketing de rede, que foi a Herbalife,
mas já vendi roupa na sacoleira, já vendi lingerie, já vendi tanta coisa que eu nem lembro mais. Assim, eu nunca fui uma pessoa assim que nasceu empreendedora. Não, eu sempre fiz essas coisas pela necessidade. Sabe aquela pessoa assim, vou pegar essa sacola de roupa para vender porque eu preciso comprar comida? Que eu falo que é um empreendedor por necessidade. Quando a gente entrar no conteúdo, vocês vão entender um pouco dessa minha história. Então, eu sempre empreendi, eu sempre vendi coisas com base na necessidade. Era assim, ou eu fazia, ou eu fazia. Eu não tinha outra escolha. Então, eu sempre fiz muitas coisas. Eu nunca dava muito certo no tradicional. Casei aos meus 17 anos de idade. Aos meus 18 anos de idade, né, fui mãe. Não fui o tipo de pessoa, não sei como que você cresceu, porque é dois lados, né? O pai e a mãe falam, filho, estude, tire boas notas e você terá sucesso, arrumará um bom emprego. É uma das mentiras que a gente já ouviu aí, né? E outro lado é, case, tenha um bom marido, dê filhos lindos e você será feliz. Eu fui a pessoa que cresceu ouvindo isso, né? Você case, tenha um bom marido, dê filhos lindos e você será feliz e bem-sucedida. E essa foi a minha história. Até que o relacionamento durou 8 anos, tive um casal de filhos, que são hoje os meus aborrecentes em casa, né? A Beatriz, de 16 anos, e o Victor, de 13. E aí, pela segunda vez, mulher sempre acredita no amor, né? Sempre acredita que é uma segunda chance. Casei de novo, os meus 2 relacionamentos mudou a minha vida, me transformou como mulher, foi uma experiência incrível e enquanto durou. E no meu segundo relacionamento eu tive mais um, que é o Marcelinho, que é o meu caçulinha, que inclusive hoje está no Mato Grosso do Sul e eu atualmente morando no estado de Goiás. E vocês vão entender como que uma mãe consegue ficar tanto tempo longe de um filho, que a última vez que eu vi ele foi em janeiro. Como que uma mãe consegue abrir mão numa situação como essa? Vocês vão entender isso tudo dentro da minha carreira empreendedora. Não que vocês vão precisar fazer isso. Eu estou aqui para falar para vocês que não precisa, tá? Para mostrar com a minha história que não precisa, às vezes, pagar um preço tão alto se você virar a chave antes. Porque ou é pela dor ou é pelo amor. Então, praticamente, essa é a minha história. Estou me formando em marketing. Nunca imaginei na minha vida fazer uma faculdade, porque meu pai já falava, a faculdade serve para nada, você vai se formar e não vai ter garantia de nada, e isso é verdade. Eu conheço muitas pessoas pós-graduadas que estão ganhando salário mínimo. Isso é uma das coisas que você tem que entender, das vantagens de empreender. Às vezes você faz uma faculdade, se forma e descobre que nem era aquilo, aí você investiu grana e tempo, né, naquilo. Mas quando eu comecei a faculdade de marketing foi o ano passado, devido a essa crise pandêmica, eu falei, não vou desperdiçar o meu tempo, já que eu estou trancada dentro de casa, eu vou fazer uma faculdade EAD. E eu amo marketing, amo empreendedorismo e decidi fazer uma faculdade de marketing. E eu praticamente me formo esse ano, estou gostando bastante. Nesse período escrevi um livro, temos até uma coautora aí na sala, incrível, e já era um desejo ardente, eu já tinha feito uma coautoria, então eu sempre tive vontade de escrever um livro, que eu falava, a gente tem que falar para as pessoas, eu tenho que falar para o povo tudo que eu passei, que eles não precisam passar por isso. Então eu tinha um desejo ardente muito grande de publicar um livro, né? Bom, quem for entrando agora, atrasadinho, antes tarde do que nunca, sejam todos bem-vindos, tá? Não vou ficar interrompendo cada vez que um entrar, mas está sendo gravado, eu vou postar no grupo depois dessa gravação, tá? Mas sejam todas bem-vindas aí quem está entrando agora. Tô aqui contando a história, um pouquinho da minha história, para quem não me conhece. Para quem conhece, geralmente não muda, né? A história sempre é a mesma, o nome é o mesmo, mas no finalzinho a gente se apresenta novamente aí. No decorrer do conteúdo, vocês vão conhecer muito a minha história, minha trajetória, saber um pouquinho mais aí de como foi, como está sendo, tá? Então, o livro já praticamente foi para a editora, né? A gente acredita que vai publicar aí lá para agosto, setembro, esse livro. Então, para mim, está sendo uma realização muito grande esse livro de coautoria. É um livro que se chama Realidade Feminina, vocês já estão tendo aí de antemão alguns spoilers, né? Um livro que fala sobre cases, histórias de mulheres que passaram por dificuldades e elas decidiram contar para vocês o preço que elas pagaram para estar e ter o que tem hoje, tá? Então, no meio de toda essa bagunça, né, hoje a minha renda ela vem da Rinode, eu trabalho com vendas de cosmético,
Além da venda, eu também lidero equipes, eu liderei e muito bem a minha equipe, eu treinei muito bem a minha equipe, que hoje eles nem precisam de mim, e é isso que eu quero, tanto que quando eu falo, cara, eu vou dar mentoria de empreendedorismo, eu quero poder mentorar e falar, explicar, dar todas as ferramentas para a pessoa nunca mais precisar de uma mentoria, ela vai virar um mentor do mentor, entendeu? Então, eu sempre trabalhei assim, eu sempre gostei de mostrar tudo aquilo que eu sei, ensinar tudo aquilo que eu sei. Nunca fui o tipo de pessoa de esconder o segredo, o ouro, né? Eu sempre falava tudo. Então, eu treinei muito bem essa minha equipe, que hoje eu tenho uma renda residual que vem dessa galera. Porque comigo, semigo, eles já empreendem, eles já entenderam que não tem outro caminho, que não tem outro rumo. Então, eu consegui despertar nessa galera o empreendedorismo, que mesmo eu não estando em cima, eles fazem. Comigo, sem miga, eles estão fazendo o negócio deles. E por ser uma empresa de marketing rede, isso me gera renda. E trabalho com as minhas vendas, né? Tem uma lojinha simples, humilde na cidade do interior que eu estou, que eu sempre tive escritório, né? Todos os lugares que eu morava, eu sempre abria um espaçozinho, um escritóriozinho. Hoje eu tenho esse escritório aqui, esse escritório tem estoque que eu vendo, faço meu dinheirinho diário no meio dessa crise pandêmica, a gente vai falar dessas dificuldades. Eu vou falar muito para vocês com relação a você estar preparado ou não. Muitas pessoas fracassam por não estar preparado para a crise, porque o altos e baixos é da vida, né? E a pessoa nunca está preparada para quando a montanha russa cai lá embaixo. Então é aquele, né? Tô rico, tô pobre, tô feliz, tô triste, tô animado, tô desanimado. Então a gente vai falar muito sobre isso, tá? Hoje vai ser praticamente uma mentoria de um total de módulos que a gente vai picar, tá? Então, ou seja, tudo que eu falar aqui existe uma profundidade. Se eu fosse dar uma mentoria para vocês, aprofundando cada tópico, um dia não dá. Então, a gente vai quebrar esses tópicos e aí a gente vai aprofundar essa mentoria no decorrer aí de alguns meses. Acredito que num processo de 3 meses, picado por módulos, a gente fazendo uma vez na semana, você vai conseguir se tornar uma profissional em empreendedorismo. Então, praticamente essa é a minha história, tá? Vou começar um conteúdo aqui para vocês, vou compartilhar a tela com vocês. Aqui, deixa eu entrar aqui. Dá um joinha aí no comentários, se vocês estão conseguindo ver minha tela. Isso. Quero dar o parabéns para você que está participando aqui hoje, porque, assim, é mérito seu. Se todas puderem manter o microfone de vocês desligado no decorrer da mentoria. Meu mouse some parte da tela. Que legal. Vou entrar aqui pelo meu celular, galerinha. Peraí, para eu poder administrar esses comentários, tá? Só um QRX. Tem gente com áudio ligado. Vamos entrar aqui, porque senão não vou conseguir. Aí. Isso, bem melhor. Vamos lá, galerinha. Tá todo mundo vendo aí a minha tela, né? Para a gente começar, eu quero falar para vocês sobre
Qual é a maneira que as pessoas iniciam no empreendedorismo? Tem duas formas de você começar a empreender: pela necessidade ou pela oportunidade. E sempre tem o ponto positivo e o ponto negativo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa quieto. Pessoas que começam pela oportunidade, geralmente são aquelas pessoas que têm a visão, aquelas pessoas que estudam mercado, sabe que 1 mais 1 é 2, sempre está investindo, sempre está buscando uma segunda cesta de ovos. São pessoas que entendem que, assim como as 4 estações do ano, na vida também existem as crises financeiras, os altos e baixos. Então, são pessoas que têm uma visão, estuda mercado e elas investem porque elas sabem que uma hora uma cesta de ovos pode cair e quebrar, tá? E geralmente quem tem visão empreendedora, né, quem entra para o empreendedorismo pela oportunidade, tem vários negócios. E as pessoas que começam a empreender por necessidade, que geralmente são aquelas pessoas que estão desempregadas, passando necessidade, às vezes passando até fome. E aí elas começam a empreender porque não tem opção, não tem outra opção. Ela fala, eu tenho que fazer isso, ou eu faço isso aqui, ou eu faço isso aqui, eu não tenho outra opção. E aí ela começa pela necessidade. Eu comecei a empreender pela necessidade. Quando eu comecei a empreender, eu comecei porque eu estava passando dificuldade com os meus filhos. E devido a essa dificuldade, eu fiquei mais alerta às oportunidades que passavam. Geralmente, o modo sobrevivência ele fica ativo nesse momento, e quando você ativa o modo sobrevivência, você quer tudo, olha para tudo, você enxerga tudo. E quando eu comecei a empreender, eu estava no meu modo sobrevivência, eu estava meio que topando tudo, falava, é honesto? Se for honesto, onde que eu assino? Ou seja, eu estava numa fase, o empreendedor por necessidade, ele se submete a fazer coisas que ele nem gosta. Eu fui uma dessas. Na época, quando eu comecei a empreender, quando o empreendedorismo bateu na minha porta, eu não gostava de vendas, detestava gente, pessoas. Eu era um bicho do mato. Eu era aquele tipo de pessoa que entrava muda, saía calada, custava dar bom dia dentro de casa, mas o meu instinto de sobrevivência estava tão ativo, falava, não, o que eu tenho que fazer? Só me fala que eu tenho que fazer, porque eu preciso ganhar dinheiro. Então, precisar ganhar dinheiro falou mais alto do que o como eu ia ter que fazer aquilo, se eu gostava ou não. Então, só que qual que é o ponto negativo de você começar a empreender por necessidade? Eu vou pegar aqui, eu vou dar muito exemplo, tá, da Rinodê, mas vocês podem colocar em qualquer negócio, que seja uma sacola de roupa, uma sacola de calcinha e sutiã, seja o que for que você comece. Mas, por exemplo, você pega aí uma bolsa de cosmético, porque um amigo te apresentou e falou que se você pegar um catálogo e uns produtos aí para vender, você vai conseguir pagar sua conta de luz. E aí, pela necessidade mesmo, não gostando do porta a porta, não gostando daquilo, você pega para fazer. E só que isso dura até quando você atende essa necessidade. Eu já paguei minha conta, já ganhei meu dinheiro, às vezes já até recuperei o meu investimento, porque tem pessoas que às vezes, né, investem em produto e começam. E aí, quando aparece a primeira oportunidade, às vezes, de emprego, aquela oportunidade, aquele empreendedorismo já não faz mais sentido para você, e você para. E aí, quando você fez aquilo, serviu, pagou suas contas, atendeu a sua necessidade, mas foi só para aquilo. E aí você desiste da oportunidade. Por isso que existem muitas pessoas que começam, que é aquele famoso ditado que as pessoas falam, isso aí pega um monte de coisa para vender, nunca dá certo em nada. Não é que ele não dá certo, ele consegue ganhar a renda extra dele. Só que não é prioridade para ele aquilo. Aquilo não é propósito de vida para ele. Então ele começa e para, ele começa só para atender aquela necessidade. Agora já arrumou um emprego, não quero mexer com isso mais, não. Aí a primeira crise, perde o emprego, porque eu sempre brinco, né? A única segurança do emprego é que um dia você vai ser mandado embora. E aí o ser é mandado embora, na dificuldade de arrumar outro emprego, ele já entendeu aonde que é a fonte, ele já entendeu que se ele pegar alguma coisa para vender na rua para os amigos, para os parentes, ele consegue se sustentar naquele período, e isso vira um círculo vicioso. E muitas pessoas fazem isso e não entende o processo, não entende o propósito, não se desenvolve, fica a vida inteira no emprego, num bico, no emprego, num bico, e não vai para lugar nenhum.
Só que ponto positivo também de você começar a empreender por necessidade, que foi o meu caso. Para algumas pessoas, elas conseguem pegar a visão. Elas pegam a visão e entendem que se elas se dedicar, se profissionalizar e pegar aquilo para elas, se identificar principalmente com a oportunidade, que tem pessoa que começa com uma sacola de roupa e hoje é grande lojas, virou franquias, porque a pessoa, no decorrer daquela necessidade, ela teve a visão. Ela pegou a visão e ela defendeu essa visão até o final e conseguiu ter sucesso. Entendeu que existe uma jornada, que existe um processo, que ela precisava estudar, que ela precisava adquirir conhecimento. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei pela necessidade, atendi a minha necessidade, ganhei os meus R$ 500 de renda extra no meu primeiro momentos de empreendedorismo, vi que dava para ganhar 1.000, de 1.000 vi que dava para ganhar 2.000, e aí eu percebi que ali eu poderia construir uma carreira. Só que se eu fosse na faculdade, eu não ia achar uma formação de empreendedorismo. Ou seja, eu ia ter que investir em mim, eu ia ter que buscar o conhecimento. Então, a minha necessidade virou oportunidade. E isso acontece com algumas pessoas. Só que às vezes ela não está buscando, procurando, está vivendo esse ciclo que a gente fala que é a zona de conforto. Não, quando faltar, eu sei onde pegar. Quando faltar dinheiro, eu sei o que eu preciso fazer. E aí, quando eu estou empregada, é a zona de conforto da grande maioria das pessoas, tá? Então, são duas formas de você iniciar o empreendedorismo. Você vai começar pelo amor, porque você é inteligente, entendeu que, né, uma cesta de ovos, uma hora ela pode cair e quebrar, ou pela dor. Pô, agora eu não tenho que fazer, vou ter que, entendeu? Não tem escolha, vamos ter que fazer isso aqui mesmo. Tá bom? Oh. Ellen, tá mudo. Oi? Ai, oi. Desde que hora que tá mudo? Desde que você mudou a tela. Ah, então tá bom. Eu não falei muita coisa. A hora que eu mudei a tela, eu tô um pouco de olho aqui, porque pus atrasadinhos, né? Mas vai chegar uma hora. Já deu meia hora. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Mas vamos lá. Nós fomos criadas e doutrinadas para fazer o quê nessa vida, né? Lavar, passar e cozinhar. Né? As nossas gerações falam que mulher não precisa trabalhar. Mulher precisa cuidar da casa, do marido e dos filhos e que tá tudo bem. Mas a gente está vivendo uma sociedade em que muitas mulheres elas são jogadas no mercado de trabalho, né? A necessidade faz elas a trabalhar, principalmente mães solteiras, né? Eu vou falar muito sobre isso também, sobre as mães que cuidam do lar sozinha, que administra o prover e a atenção, o amor sozinha, né? E eu sou prova viva disso. Mas essa é a nossa realidade. Não, mulher precisa trabalhar, não. Mulher precisa arrumar um bom marido. E ela, se ela lavar, passar e cozinhar direitinho e der uma boa criação para os filhos, tá tudo certo. Então, não sei se foi isso que você ouviu na sua quando você era criança, né? Porque é os dois lados, como eu falei no início. Eu escutei que eu tinha que ser uma boa dona de casa. E tem pessoas entrando aqui, ó. Deixa eu. Cadê vocês? Achei. Deixa eu admitir, tem pessoas entrando aqui. Né, os atrasadinhos. Eu falo mesmo. Os atrasadinhos estão atrapalhando. Mas sejam bem-vindos. Então, o que acontece? Eu descompartilhei, mas na hora que eu trocar a tela, a gente volta, tá?
E aí, para isso que a gente foi criada. Eu escutei minha mãe e meu pai falando: olha, seja uma boa dona de casa e você será bem-sucedida. Ou estude, tire boas notas e você também será bem-sucedido. Mas a maioria da verdade, a mulher ela foi criada para isso: lavar, passar e cozinhar. Então, o que acontece? A mulher ela se culpa demais quando ela tem que ir para o mercado ou quando ela quer fazer além daquilo que a população rotula, né? Ai, mulher, ainda mais quando é mãe. Pô, você vai deixar os seus filhos para trabalhar? Você vai largar a sua família, a sua casa, o seu marido para trabalhar? E isso gera o quê dentro da mulher? Um constrangimento. Ou seja, eu sabia lavar, passar, cozinhar, cuidar da família, eu sabia fazer isso muito bem. Foi lindo enquanto eu tinha o meu marido realmente provendo. Mas a gente não se casa para se separar. No meu caso, eu não me casei programando que tudo ia dar errado. E aí foi quando entrou o meu processo de divórcio. Eu me separei, me deparei com 2 crianças dentro de casa, pequenas, e aí eu descobri que lavar, passar e cozinhar não gerava renda. Lavar, passar, cozinhar não pagava minhas contas. E aí foi aonde veio a primeira necessidade de começar a trabalhar, a primeira preocupação. E agora, né? O que eu vou fazer? Então, essa é uma das coisas, uma das crenças que implementaram na nossa cabeça. E pelo fato da gente sentir que a gente é obrigada, que a gente tem que cuidar da casa, que nos serve delegar, faz a gente se sentir muito culpada. Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui com vocês. Tá fazendo sentido para vocês? Para quem que tá fazendo sentido, dá um tchauzinho aí nos comentários. Tá fazendo sentido aí no comentário. E aí, quando você percebe que lavar, passar e cozinhar não gera renda, e aí você precisa prover, é onde as dificuldades começam a aparecer. Eu vou deixar compartilhado assim mesmo, tá? Se vocês não se importar. Fica mais fácil para mim administrar aqui. Vocês estão enxergando a tela? Dá um ok aí nos comentários. Vocês estão vendo minha tela. Ok. Então, e aí vem os primeiros desafios, né? Por exemplo, no meu caso, eu comecei a trabalhar porque eu precisava. Porque, de repente, eu estava sem o provedor dentro da minha casa, recém-divorciada, com 2 crianças pequenas em casa, e eu olhava para os boletos, olhava para as crianças, via que eu cuidar da minha casa não pagava as contas, e aí veio aquela necessidade de começar a sustentar os meus filhos. E aí eu falava, e agora? O que eu vou fazer? Preciso trabalhar. Eu, naquela época, a minha cabeça era de empregado. Eu vou falar muito sobre a mentalidade de empregado, porque talvez você está empreendendo com uma mentalidade de empregado, e isso atrapalha a sua carreira empreendedora. Eu, por muito tempo, quando eu comecei a empreender, eu comecei e fiquei por muito tempo com uma mentalidade de empregado. Então, a minha mentalidade era o quê? Arrumar um emprego, vender meu tempo. Eu precisava fazer alguma coisa para alguém que fosse me pagar um salário. Essa era a minha cabeça, não tinha outra coisa para fazer. E nessa época que eu me separei, que eu estava com as crianças em casa, o marido não ajudou? Coitado, ele não tinha nem onde cair morto. Era dois pobres coitados com 2 crianças em casa. Separou, mãe que é mãe, fica com os filhos, né? E aí foi quando eu tentei arrumar emprego em Goiânia, no estado de Goiás. Para quem não conhece Goiânia, até hoje ainda é uma capital que tem muito preconceito com mães solteiras. E eu era uma mãe solteira na época, quando eu comecei a distribuir currículo, arrumar emprego, o que eles falavam? Tem filhos e com quem que fica? E a mãe estufa o peito, né? Tem filhos, 2, coisinha mais linda, você precisa de vezes mais bonzinho, meus meninos. E aí eles falam, vamos te ligar, né? E até hoje nunca me ligaram. Por quê? Porque a empresa, a primeira coisa que ela coloca de empecilho, se o filho ficar doente, ela vai faltar. Se acontecer alguma coisa com o filho, ela vai faltar. Então, não é um perfil de empregado que a gente quer para nossa empresa. Então, eu sofria muita discriminação na hora de arrumar trabalho, porque eu era mãe solteira e meus filhos ficavam na escola.
Então, esse foi um dos primeiros desafios que eu comecei a enfrentar. E eu tive que tomar uma decisão muito difícil nessa época. Eu tive que escolher entre ficar com os meus filhos ou prover, entre sustentar ou estar com eles. E aí vem uma das lições, né? Entre você precisar e merecer. Eu precisava, do mesmo jeito que eu precisava trabalhar para pagar as contas e sustentar eles, eu precisava também ficar com eles, porque é meus filhos. E aí veio uma decisão muito difícil. E eu pensava o seguinte: eu não vou ser uma mãe egoísta de falar, filho fica com a mãe, passa fome junto, sofre junto, né? Tudo que de ruim acontecer, filho tem que estar com a mãe. Sendo que eu tinha pessoas maravilhosas dispostas a cuidar deles para mim, resolver toda essa situação em que minha vida tinha chegado naquele momento. Porque se eu estava vivendo e passando por aquilo, é porque alguma coisa na minha vida eu tinha feito de errado. Então, eu tinha essa consciência. Querendo ou não, no fundo, inconscientemente, eu tinha consciência de que os meus atos e tudo que eu estava passando era consequência do que eu tinha plantado. Então, eu estava disposta a assumir as consequências das decisões que eu tinha tomado. Eu decidi casar jovem, decidi, né, começar tudo de uma idade imatura, então agora eu assumo as minhas consequências. Fui mãe jovem, deu tudo errado, agora eu tenho que assumir minhas consequências. E nem por isso eu sacrifiquei os meus filhos numa dificuldade. Eu usei eles como motivo. Ou seja, eu poderia dar desculpa e falar, não, por causa dos meus filhos, eu não posso e eu vou ter que começar aos céus, ao ouvido, ao azar pelo povo. Gente, me ajuda, porque, né, como eu vejo muitas pessoas hoje, é muito fácil você se colocar de vítima do que você tomar uma decisão difícil e assumir as consequências dos seus erros. E eu tomei essa decisão difícil, ou seja, eu deixei os meus filhos ir morar com os bisavós, que inclusive nessa época eu estava em Goiânia, eles foram morar na cidade do interior, que é a cidade que eu estou hoje. Falei, já que a avó e o vô quer ajudar, quer cuidar deles para mim, poder buscar um futuro melhor, quem sou eu de negar uma oportunidade dessa só porque eu sou mãe e não aguento ficar longe dos meus filhos? Ou porque nós vamos sofrer, porque filho também sofre? Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça é por eles que eu vou fazer esse sacrifício. E eles vão crescer e um dia vão entender por que eu fiz isso. E aí eu cheguei na Beatriz, nessa foto que vocês estão vendo aí, ó, foi a despedida. Ela estava com 6 anos e o Victor com 3. Eu falei, Beatriz, você vai morar com a sua avó, mamãe vai arrumar um trabalho, gente, negociação. Ah, ele, meu filho é pequeno, não entende, ele não consegue ficar sem eu, ele chora para ir para babá. Porque você não conversa, porque você não fala a verdade, porque você não abre o jogo. Porque eu cheguei na Beatriz e falei, olha, a mãe vai trabalhar, você vai ficar com a vovó, mas a mamãe vai trabalhar, você vai ter seu quarto rosa, não sei o quê. No início ela não queria, ela chorou. Até eu falar para ela que eu ia trabalhar e dar um quarto rosa para ela. Aí a história mudou. Ela até falou tchau. Né, mamãe? Vai, vai, vai. E eu me senti culpada por muito tempo. Vocês vão entender dentro da minha carreira empreendedora o que isso repercutiu, para onde que isso me levou. Naquela época eu não entendia por que eu tinha que largar meus filhos. Conscientemente falava, por que eu tenho que fazer isso? Mas eu falava, não, eu vou fazer porque eu não tenho escolha, eu não vou passar fome com eles, não vou fazer isso com eles. E eles foram morar na casa da avó. E impressionante que quando eles foram para o interior, eu arrumei emprego. Nossa, apareceu um monte de oportunidade de emprego para mim. Um monte de. Eu poderia escolher. Só que a minha escolha era sempre com base o quê? É uma sala fechada, não preciso falar com ninguém, então é isso que eu quero fazer. Porque vendas, para mim, era eu ter que convencer alguém de comprar algo, ter que cobrar, não gostava, então eu sempre prejulguei muitas vendas. Porque eu já vivi uma primeira experiência com vendas, e aí quando eu vivi essa experiência com vendas, eu tinha decidido que eu não queria aquilo para mim, que foi aos meus 17 anos, praticamente o emprego de menor aprendiz, foi numa ótica como vendedora. E aí eu falei, não, deixa eu colocar aqui, quero ver vocês. Tá todo mundo, vocês estão tudo com as câmeras desligadas, né? Pode ligar, quero ver a carinha de vocês. Tô só eu me vendo aqui. E aí, qual foi a primeira oportunidade que eu comecei a escolher aquilo que não era relacionado com vendas, aquilo que não era relacionado com gente, porque eram as duas coisas que eu detestava fazer na vida. E aí eu arrumei um emprego de telefonista. Falei, não, eu e o telefone, a pessoa está do outro lado, não está me vendo, está tudo certo. Só que qual que é o problema de você escolher? Quem escolhe o que faz, ganha o que não gosta.
Ou seja, eu ganhava um salário que não dava nem para pagar meu aluguel. Mas não, é isso aqui que eu vou fazer porque eu sirvo para vendas, não. Vamos trabalhar nisso aqui. E por muito tempo eu acreditei que o emprego ia mudar a minha vida. Não, vou arrumar um emprego, vou conseguir comprar minha casa, construir o quarto rosa para Beatriz, e a gente vai mudar de vida e vai dar tudo certo, e o emprego vai mudar minha vida. E além de ser emprego, que é o salário fixo, né, que a gente fala que é o fixo, ele não vai para enquanto seu aluguel aumenta, o seu salário está fixo. Era algo que eu busquei, que eu gostava de fazer, e ainda escolhia. E aí foi passando um mês, eu lá trabalhando de telefonista, amo o meu trabalho, né? Nossa, incrível, mas na hora que eu olhava a minha conta bancária, faltava pouco chorar. Falava, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Não entendia, né? Por que comigo? E aí passava mês e eu olhando a minha conta bancária, trabalhando de telefonista, emprego fixo, pensava, eu não vou para lugar nenhum, minha vida vai ser essa aqui. Quando eu vou poder ver meus filhos? Quando eu vou poder buscar meus filhos? E aí foi aonde eu fui construindo de forma inconsciente uma promessa dentro de mim, que eu já tinha feito para a Beatriz, uma promessa de buscar ela numa nova realidade e que nunca mais a gente ia passar necessidade. Porque para eu ter tomado aquela decisão de deixar os meus filhos e morar com os avós no interior, foi num momento em que minha filha pediu para eu comprar pão e eu não tinha dinheiro para dar pão para ela. Mãe, quer comer pão? Tô com fome. Falo, nossa, e agora? Vou comprar pão como para essa menina? Peguei uma nota com defeito, na época era uma nota de R$ 1. Eu tinha uma nota de R$ 1, que do outro lado era uma nota de defeito. Vem muito na verdade, meu pai, como era funcionário do banco, ele sempre tinha essas notas, ele me deu. Falei, moça, essa nota aqui é original, ela não é uma nota falsa, só que ela é uma nota com defeito. Você pega para eu comprar pão para minha filha? E a moça da padaria percebeu o meu desespero em comprar pão para as crianças, porque eu até estava com a Beatriz e o olhinho dela brilhando nas roscas, né? E a moça falou, não, guarda a sua nota, toma aqui. Fez uma sacolinha de rosca e de pão para a Beatriz. E eu saí dali morrendo de vergonha, falando, Deus, nunca mais eu quero passar por isso aqui. E ali eu tomei uma decisão, eu vou entregar os meus filhos para quem pode ajudar e que eu sei que vai dar o que eu não posso dar. E eu vou fazer uma promessa de conseguir mudar a minha vida, essa realidade. E foi quando eu tomei a decisão de mudar essa realidade. E naquele emprego, isso passava como um filme na minha cabeça, essa promessa. É com isso aqui que eu vou conseguir mudar minha vida? O tempo está passando, aí passou 2 meses e nada de ver meus filhos. Aí entrei em depressão, porque eu não conseguia ver meus filhos, o que eu ganhava não era o suficiente, me rotulava, falava que eu não dava certo com vendas, e assim, para mudar de vida, gente, para ganhar dinheiro e ficar rico, é vendendo. Você não vai ficar rico e mudar de vida trabalhando, igual eu na época de telefonista. Às vezes um concursado, um autônomo, talvez até consegue, mas o cara tem que ser muito administrador. Tem que abdicar demais, abrir mão demais do luxo, do conforto para poder conseguir mudar de vida como autônomo. E o que eu estou falando é do quadrante. Eu não sei se vocês já ouviram falar, já viram. Se tiver oportunidade, eu compartilho aqui o quadrante do sucesso para vocês, que é o quadrante do dinheiro. 95% da população está de um lado, que é o autônomo empregado. Nunca vai mudar de vida. Para você mudar de vida, ou você vai ser dono de um próprio negócio, ou você vai ser um investidor. Isso é claro, é estudado. E naquela época eu comecei a pensar. E aí a gente começa a fazer o quê quando está insatisfeito e indignado? Não sei vocês hoje, mas você começa o quê? Pedir. Deus, eu preciso. Só que o que eu pedia? Eu pedi emprego. Pedi oportunidade. Minha cabeça era de empregada. Então, eu tinha um emprego de telefonista e ficava pedindo o quê para Deus? Deus, me arruma um emprego melhor. Um emprego para me mudar de vida, porque o emprego que eu tenho não está dando. E eu trabalhava meio período, falava, arruma um emprego que eu possa trabalhar meio período, porque eu tenho 2 empregos. E aí o ser humano quer mudar de vida com 4 empregos. Ele está vendendo aquilo que ele tem de mais valioso, uma coisa que não se recupera, que é o tempo. E eu não entendia isso até então. Para mim, emprego era o que ia mudar minha vida. Então, eu saía do emprego, ia para o outro e não dava certo em nada. E quando falava que tinha carreira dentro daquele emprego, falava, olha, você hoje é faxineira, telefonista, mas amanhã você pode ser a diretora.
Mas ali, literalmente, existe uma pirâmide, né? Que você não vai ser além de um supervisor geral. Porque dono só se você comprar a empresa do cara. Então, existia uma hierarquia que para mim não fazia sentido. E eu não conseguia me visualizar nessa hierarquia. Eu não conseguia me ver dona daquilo. Eu não conseguia me ver chefe daquilo. Eu me conseguia me ver como empregada, porque a minha mentalidade era de empregada. Tá? Então, isso é uma realidade que muitas pessoas vivem, vai arrumar um emprego e acha que o emprego vai mudar a vida delas. E, na verdade, na realidade, não vai mudar. A única segurança que você tem do emprego é que você vai ser mandado embora um dia, vai ser trocado por um funcionário mais barato. Essa, sim, é uma realidade. E aí você chega no fundo do poço. Por que que eu cheguei no fundo do poço? Porque eu acreditava que o emprego ia mudar a minha vida e não mudava. Eu queria ver meus filhos e não conseguia, entrei num processo de depressão. E aí eu comecei a desacreditar da vida. Aí foi onde eu entrei para um mundo de bebê, trabalhava no emprego, mas não sabia administrar, o pouco que eu ganhava mal dava para sobreviver. E sabe o que é legal do fundo do poço? Do fundo, do fundo, do fundo do poço, porque numa mentoria mais profunda, como eu falei no início, para quem entrou atrasado, eu já falo da palavra atrasado para você se sentir culpado, mas eu vou te ensinar a se auto-perdoar. O bom do fundo do poço é que existe uma saída só. E tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje, existe uma profundidade. E eu não vou falar dessa profundidade porque, igual eu falei no início, que hora que termina? A hora que você foi embora. Mas entre 1h30, 2 horas, eu tenho conteúdo para passar para vocês. Então, se for falar de fundo do poço, eu não sei se hoje você é uma pessoa que às vezes está no meio ou no fundo do poço, mas acredita, eu cheguei no fundo do poço e ainda consegui cavucar mais para baixo. Porque eu ainda assim, no emprego, acreditava que ia mudar a minha vida arrumando outro emprego. E cavuquei. Até que, de repente, não tem mais para onde você ir, você olha para cima e vê que tem uma saída. E aí, quando você vê essa saída, ai, vi uma luz, né? Uma luz no poço. É a saída. Mas tem gente que cavuca para baixo, porque eu ainda consegui cavucar muito para baixo ainda. Mas aí foi onde eu comecei a perceber que no fundo do poço só tem uma saída. E aí eu descobri, nesse momento, que o lápis da minha vida, a caneta da minha vida estava na minha mão. Se eu estava no emprego é porque eu determinei aquilo. Se eu estava passando necessidade e ganhando pouco, é porque eu tinha determinado aquilo. Eu tinha decidido que eu não servia para vender, que eu não servia para ganhar mais do que aquilo que o mercado estava me oferecendo. E aí, quando isso fez sentido para mim, que peraí. E assim, crente a vida inteira, eu nunca questionei Deus. Foram raras vezes de tudo que aconteceu na minha vida que eu questionei Deus. Porque uma coisa minha mãe fez na minha vida que me ajudou demais na minha trajetória. Que foi quando eu saí de casa, ela falou: depois não fala que eu não te avisei. Quando ela falou isso para mim, eu levei isso para minha vida no seguinte: tudo de ruim que acontecer comigo é culpa minha, porque eu até fui avisada pela minha mãe, eu até às vezes fui avisada pela sociedade. Em algum lugar está escrito o que é. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe se você tomar um copo de água, o benefício que isso vai te trazer, se você tomar um copo de veneno, o benefício que isso vai te trazer. Então, uma certeza eu tinha. Se eu estava no fundo do poço, é porque eu entrei, eu cavuquei, me coloquei lá dentro. E aí eu decidi assumir essa autorresponsabilidade, essa culpa, entre aspas. A gente vai falar sobre a culpa e o auto-perdão, e isso ajuda muito numa carreira empreendedora. E ali eu decidi que eu nunca mais ia rotular e que eu estava aberta a ajoelhar e pedir para Deus. E aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu falei no início para quem chegou atrasado, tá? Não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, não estou aqui para te agradar. Você não tem que me amar. Mas se você decidir empreender e ter sucesso na sua carreira, só me dá uma gratidão. Esse é o meu papel. A minha missão aqui hoje é falar para você que se eu posso, você pode. Mas eu não vou conseguir fazer isso mentindo para você. Então, eu estou aqui para te fazer chorar com a verdade, do que te fazer rir com uma mentira. Então, nesse momento, eu tomei uma decisão e entendi
que eu tinha que assumir as rédeas, pegar essa caneta, pegar o papel e, a partir daí, eu escrever a minha própria história. E entendi que eu ia ter que me submeter e ia ter que passar por um processo. E aí você hoje, às vezes, está assim, Deus, eu quero ganhar mais dinheiro. Aí Deus vai descer lá de baixo, porque ele é Deus, né? Com uma sacolinha de dinheiro, um saquinho cheio de moeda e vai te dar. Imagina se fosse assim. Deus me livre, ele já deu um livre-arbítrio. Imagina se ele descesse e desse tudo que a gente pedisse. Então, tudo que a gente pede, eu comecei, Deus, eu preciso ganhar mais dinheiro. Preciso de mais tempo para ir poder conseguir ver meus filhos. Ou seja, eu preciso de dinheiro para ir ver eles, eu preciso de tempo para ir ver eles. E no emprego, eu estou vendendo meu tempo por pouco dinheiro. A conta não bate. O que eu faço? Deus, eu não aguento mais essa vida. E você fica ali. Aí é os momentos que você começa a pedir, até agradece. Olha, Deus, obrigado. Eu tenho um emprego, né? Meus filhos estão bem, estão comendo, bebendo, dormindo. Mas se o Senhor puder me mandar uma oportunidade. E eu pedia, fazer uma lista de pedidos para Deus. Mas Deus nunca desceu para falar para mim, Ellen, você vai começar a empreender na Herbalife, e a Herbalife vai mudar a sua vida. Ele não avisou. Mas o que ele me deu? Oportunidades. Ele começou a dar oportunidades que ia fazer com que eu aderisse, adquirisse tudo aquilo que eu estava pedindo. Só que para as oportunidades a gente precisa estar preparado. Então não adianta você ficar pedindo ajoelhada e não se preparar para a oportunidade. Quando eu decidi abrir esse grupo de mentoria, eu vou falar um negócio para vocês. Falei, gente, se tiver uma pessoa, eu vou fazer a minha parte. Porque eu falei no início, por que eu abri esse grupo de mentoria? Porque eu ouvi o Pablo Marçal falar uma coisa que me incomodou demais. Se você não está compartilhando o seu conhecimento, se você não está passando para as pessoas o seu conhecimento, você está abrindo mão de um dom que Deus te deu. E eu sou uma empreendedora que passei por todos os processos de uma carreira, que eu tenho conhecimento o suficiente para passar para uma pessoa, para ela fazer o que ela quiser na vida dela, dentro do empreendedorismo, transformar, mudar a vida dela dentro do empreendedorismo, porque foi assim comigo, é a minha história. Aconteceu comigo, eu mudei a minha vida e a vida dos meus filhos por uma decisão que eu tomei. Então, se você está pedindo, alguém pode ouvir. Cuidado com o que você pede. Porque todo o poder vem com grandes responsabilidades. Se você tem uma casa pequena e pede uma casa grande, essa casa grande ela vem como? Uma casa pequena é fácil de limpar, de cuidar, de administrar. Uma casa grande é mais difícil de limpar e administrar. Se você não administra, não limpa, não cuida da sua casa pequena, você acha que você vai dar conta de uma casa grande? Então, às vezes, você está pedindo coisas para Deus que você não está preparado para receber. Quando falo Deus, independente de religião, tá? Universo, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. E se você pede, ele pode ouvir, alguém pode ouvir. Porque eu estava pedindo para Deus todos os dias uma oportunidade para me aumentar minha renda. Sabe como essa oportunidade bateu na minha porta? E a oportunidade bate. Essa mentoria bateu na porta de muita gente, mas quantos está aqui? Quem está aqui? Quem tem que estar? Parabéns para você que está aqui. Não é para mim, é para você. Porque a minha parte eu estou fazendo. Seja uma pessoa me assistindo, a minha missão está sendo cumprida. Então, parabéns para você que está aqui, que tomou a decisão de tirar aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu tempo para me ouvir. Isso é para você, sinal que você está se preparando para aquilo que você está pedindo. As pessoas querem empreender, mas não querem se preparar. Eu quero ser uma empreendedora, mas dá tudo errado, tudo que eu faço, porque ela quer só ser. Ela quer ter. Mas ela não passa pelo processo, ela não entende que ela precisa se desenvolver. E quando eu comecei com essa lista de eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu entendi que, cara, eu quero. Então, assim, vamos abrir os ouvidos, vamos ficar atento, ligar as antenas, porque a oportunidade não vai aparecer. Eu quero, eu estou buscando. E aí, eu trabalhando no meu emprego, porque eu saí de telefonista e fui para a área das vendas. Como isso aconteceu? Quando eu estava trabalhando de telefonista, eu tinha uma colega que trabalhava nas vendas que falava assim: nossa, Ellen, você é tão bonita, você conversa bem. Fala, eu sou comunicativa com quem eu conheço. Com quem eu não conheço,
pouco saí correndo. Não, mas isso aí você desenvolve e tal, por que você não entra para a área das vendas? Eu falava, não, vender não é para mim, não. Nem, não gosto. Aí ela falou assim, mas nas vendas você pode ganhar até uns R$ 1.500. Presta atenção nisso que eu vou falar. Se virar a chave aí, vocês colocam nos comentários aqui, ó, top. Aí eu falei para ela, não gosto de vendas. Aí ela falou assim, mas você pode ganhar até R$ 1.500 se você entrar para as vendas. Aí eu falei para ela, sério? Ela, sério. Aí eu falei assim, então onde que eu assino? O que eu preciso fazer? Ou seja, naquele momento eu me submeti a fazer uma coisa que eu odiava por R$ 1.500. Não, por R$ 1.500 eu vendo, eu minto, eu faço, eu vendo, eu ultrapasso até os meus valores. Naquele momento de desespero, que nós vamos falar sobre também você, dos seus valores, você passar por cima dos seus valores. Mas naquele momento eu falei, onde que eu assino? Não gosto de vender não, mas a gente vende, porque o R$ 1.500 para mim, eu me submeto. Eu me submeti a fazer algo que eu detestava por R$ 1.500. E aí, de telefonista, eu me tornei vendedora de acessório. E acredita em mim, eu tinha que mentir, e não era pouco, não. Eu tinha que convencer o cara de comprar um produto que eu não acreditava, cobrar um valor que para mim era muito dinheiro e caro, eu não compraria. Isso é ser um vendedor, mas dor de dor mesmo. Por isso, quando as pessoas falam não gosto de vender, é porque ela não conhece o que é venda. Se você chegar na pessoa e ela falar assim, se você é uma pessoa que fala, mas eu não gosto de venda, é porque você não conhece o que é vender. Você faz e se submete por algo maior. Então, você se submete a fazer o que não gosta por algo maior. Eu me submeti por R$ 1.500, olha o meu preço, olha o meu valor. E aí fui para a área das vendas. E foi difícil, porque eu tinha que mentir, não era pouco não. Eu odiava, detestava, era passar por cima dos meus valores. Porque eu tinha que falar que o produto fazia uma coisa que não fazia. Mas beleza. E naquele momento de indignação e completamente satisfeita, eu comecei. Mas Deus, se tiver alguma coisa melhor, e você sempre está pedindo um emprego melhor, né? Se tiver alguma coisa melhor, eu quero, eu topo, eu estou aberta. E aí foi quando o empreendedorismo apareceu na minha vida. De que forma que apareceu? Estava eu lá tentando vender o meu produto, porque meu espírito, ele não queria estar ali, porque eu detestava o produto que eu vendia. E aí apareceu um cara com um botão assim, ó, renda extra, pergunte-me como. Não sei se vocês já ouviram esses botões passeando aí, que teve uma época que era moda. E renda extra, né? Renda extra, o que era renda extra para mim? Era trabalhar em outro emprego e ganhar extra. Não ia ganhar salário mínimo, ia ganhar extra trabalhando de empregada para alguém. E eu carei tanto o bottom dele que ele falou: olha, o que você vende? O que você faz? Aí arregacei as mangas, né? Não, que meu produto é assim, que meu produto é assado, que não sei o quê. E ali eu falei, cara, ou eu vendo, que eu precisava vender. Que a minha supervisora já estava assim, minha filha, vamos, você tem que vender. Eu já estava há muito tempo no meu processo de experiência e não tinha vendido nada. E eu falei, agora que eu vou vender meu produto. Depois que eu fiz toda a apresentação do meu produto para o cara, ele falou assim, você quer aumentar a sua renda? Eu não sei você hoje, como está a sua atual situação, mas eu, naquela época, foi como sino nos meus ouvidos. Se eu quero, eu preciso aumentar a minha renda. Onde que eu assino? E se for honesto, eu já começo hoje. Aí ele falou, vai ter um jantar. Nesse jantar você vai conhecer a oportunidade. Olha como que as oportunidades batem na nossa porta. Presta atenção, porque às vezes a oportunidade está batendo na sua porta e você não está abrindo, porque você está com a mente bloqueada. Porque, assim, preconceito não vai te levar a lugar nenhum. O que as pessoas vão pensar não vai te levar a lugar nenhum. Se você é uma pessoa que quer empreender e ter sucesso, você tem que estar atento e avaliar todas as oportunidades. E a gente vai falar sobre isso, pedir opinião para quem entende do assunto, não para o vizinho. E muitas pessoas querem uma oportunidade nova, mas fica cheio de mimimi. Não, isso não é para mim, não. Ah, isso aí? Pirâmide. Nem olhou, nem escutou, nem foi avaliar, nem pesquisou. E aí a oportunidade está ali batendo, você morre na praia e não entende por quê. Aí você fala, eu não tive oportunidade na vida. Não existe isso. A oportunidade, ela está aí para todas as pessoas. E eu coloquei aqui, ó, não sei se vocês vão ver ali, ó, escrito de azul. Está escrito ali uma coisa que eu vou ler para vocês.
Se vocês acham, anotem aí, papel e caneta. Quem está com papel e caneta, eu vou ler uma frase para vocês, e vocês têm que levar isso para a vida de vocês. Quando eu ouvi essa frase, está na Bíblia, tá? Ela é bíblica. Mudou a minha vida. Lógico que ela está escrita de outras formas, mas é uma mensagem bíblica. Está assim, ó. Deus, anotem aí. Se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça chegar até a mim. Estou aberta e disposta a acertar todas as suas bênçãos. Quem conseguiu ouvir, entender e anotar, dá um tchauzinho aí. Fez sentido? Deus, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo receber, faça-a chegar até a mim. Estou aberta e disposta a acertar todas as suas bênçãos. Você quer empreender, mas não olha as oportunidades. Não abre a porta para o empreendedorismo. Fica cheio de mimimi e julgamentos. Então, cuidado, tá? Isso atrapalha muito. As pessoas acham... A gente está vivendo uma crise pandêmica. Eu escuto muitas pessoas falar que está faltando oportunidade. Gente, o que mais tem do ano passado para cá, o que mais tem é oportunidade. Então, a moeda ela tem dois lados. Então, você tem que ficar atento a isso. E aí foi quando a oportunidade bateu na minha porta e ele falou o seguinte, vai ter um jantar, esse jantar custa R$60, na minha cabeça de empregada, ele falou, não tem que pagar? Minha cabeça de empregada, né? Tem que pagar. R$60 esse jantar, só que nesse jantar você vai conhecer um cara que ganha R$100 mil com essa oportunidade e me deu um cartão. O jantar vai ser no restaurante Montana Grill, que era um dos restaurantes mais famosos de Goiânia. E se você gostar, eu vou investir em você. Minha cabeça de empregada fez a seguinte conta: R$60, mas tem um jantar. Ou seja, então vamos pouco eu vou pagar para comer. Um cara que ganha R$100, eu vou linda, né? Vai que o cara é solteiro. Tem chance. No Montana Grill, se tudo der errado, eu como bem, tiro uma foto e posto e pago de gatinha. Né? Mostro para minhas amigas que eu não estou tão mal assim. E eu vou me comportar, fazer o meu melhor, porque se o cara gostar de mim, ele vai investir, ele vai me contratar para fazer alguma coisa. Foi assim que eu ouvi a proposta. Por que eu ouvi assim? Porque eu estava aberta às oportunidades. Eu não queria saber como, o quê. Eu tinha um porquê. O meu porquê era mudar a minha vida, e eu sabia que aquilo que eu estava fazendo não estava me levando para lugar nenhum. Então, eu tinha claro na minha cabeça que para me mudar a minha vida, eu tinha que fazer coisas diferentes. E aí eu falei sim para aquela oportunidade. Porque eu poderia ter pensado assim, eu não tenho R$60. Eu não tinha mesmo. Matei minha mãe e fiz um vale. Matei minha mãe várias vezes no mundo do empreendedorismo, tá? Mas ela é viva. Mas primeira vez que eu... Na verdade, nesse dia eu não matei minha mãe. Eu levei ela para o hospital. E aí eu pedi um vale de R$60 com a minha mãe internada. Que, na verdade, não estava internada nada, né? Foi a desculpa que eu inventei para conseguir os R$60. E aí, mas eu poderia ter falado, não tenho dinheiro. No jantar, o que eu vou fazer lá? Uma oportunidade, eu quero arrumar uma outra oportunidade, um outro emprego, quero ganhar renda extra. O que eu vou fazer num jantar no Montana Grill? E eu poderia pensar R$100 mil, e foi exatamente o que eu pensei. R$100 mil é só na televisão. Onde que um dia eu ia ter a oportunidade de conhecer um cara que ganha 100 mil? Vai mentir para outro. Porque na hora que ele falou, eu falei, mas mentiroso, hein? Gente, vai mentir lá na China? Como que um cara ganha R$100 mil, eu ainda vou lá conhecer ele? Isso não existe, não. Isso é só na televisão, na Globo. Então, eu tinha várias desculpas para dar para aquele convite. Mas aí eu pensei, cara, eu vou arrumar o dinheiro, eu vou pagar para ver. Quem que sou eu na fila do pão? O que eu tenho a perder? Não tem nada para perder. Vou perder o quê? Perder o que não tem? E fui nesse jantar. E como que eu enxerguei a oportunidade? Aí você pode estar de cabeça, mente aberta ou mente fechada. Porque quando você vai para uma apresentação, não sei quem aqui nessa sala conhece empresas de marketing de rede, que foi uma empresa de marketing de rede, na época Herbalife. Mas quando você vai, você enxerga o que você quer enxergar. Você enxerga o que você quer enxergar. Você está ali conhecendo uma oportunidade de negócio,
você enxerga o que você quer enxergar, você leva para casa a informação que você quer. Porque é muito ampla a maneira de como eles apresentam. Tanto as pirâmides financeiras que são golpes, como empresas de oportunidades sérias, como a Herbalife, naquela época. Só que eu fui como? De mente aberta. Eu não fui preocupada em como eu ia fazer, se eu ia ter tempo, se eu ia ter dinheiro, se eu ia ter, se com nome sujo podia, se não podia. Eu fui porque eu queria uma oportunidade e eu tinha que avaliar todas que me aparecessem. Eu não podia dar desculpa para aquilo. E quando eu cheguei lá, o que eu vi? Pessoas muito bem-sucedidas fazendo um negócio. Pessoas ricas, médicos conceituados que eu conhecia na cidade. E pessoas que, assim como eu, muito simples, ganham dinheiro. Só que eles falaram para mim que eu ia para o cruzeiro, que eu ia ficar rica, que eu ia ganhar 100 mil reais, 20 mil reais, 10 mil reais. E aí você imagina o seguinte, eu em sã consciência, passando fome, necessidade, você acha que eu ia acreditar que eu ia para cruzeiro, que eu ia acreditar que eu ia ganhar 10 mil reais? Não ia acreditar nunca naquilo. Se tinha cruzeiro ou não, que isso aí tá doido, que mentirada, né? E me convidaram para mentir para mim. Você é uma pessoa de mente fechada, que está vendo o que quer ver. Então, são várias formas que você pode enxergar uma oportunidade. O que eu enxerguei ali? Eu enxerguei que tinha pessoas bem-sucedidas ganhando dinheiro, ou seja, ninguém bem-sucedido ia montar um teatro para me enganar. Porque nem dinheiro para investir naquele negócio eu tinha. Tinha nada naquela época. Conhecimento zero. Minha cabeça era extremamente empregada. Então, ou seja, eles não iam fazer tudo aquilo para enganar a dona Ellen, né? Que não tinha nem onde cair morta. E vi pessoas simples. E quando você vê pessoas simples, pessoas como eu aqui, na maior das humildades, falando para vocês que existe um processo que não é um bicho de sete cabeças, você fala assim, peraí, aquela pessoinha ali tá ganhando. Na época, a menina falou que ganhava 3 mil reais vendendo shake. E eu detestava vendas, né? Mas estava lá, vendendo acessório. Aí ela falou assim, não, porque no meu último mês eu vi, ela descascava caixa de mandioca na feira. Ah, eu trabalho na feira, ganho 25 reais para descascar uma caixa de mandioca. Falou, as pessoas se submetem a descascar uma caixa de mandioca por 25 reais. Só que ela falou, só que eu vi que na Herbalife, naquela oportunidade, eu ganhava mais, se eu vendesse um shake, eu ganhava mais do que descascando uma caixa de mandioca. Aí ali eu falei, deve certo vender um shake é mais fácil que cascar mandioca, né? Fiquei pensando, né? Ainda fiz essa conta, né? Será que vender shake não é mais difícil? Descascar as caixas de mandioca ainda vai mais de boa, né? Aí ela falou, mas só que no meu último mês eu ganhei 3 mil reais com esse negócio. Gente, eu não sei para vocês, mas para mim, há 10 anos atrás, 3 mil reais era muito dinheiro. Para mim, ela era uma pessoa rica. Eu falei, peraí, essa menina. E ela estava assim, super humilde, a roupa humilde, a fala dela era extremamente humilde. Eu me identifiquei ali. Falei, cara, se essa menina consegue, eu vou ficar rica nesse negócio. Eu vou ganhar muito dinheiro nesse negócio. Porque se essa menina ganha 3 mil, eu vou ficar bilionária. Eu saí de lá tão feliz, porque nela eu enxerguei que, peraí, se ela pode, se ela consegue ganhar aquilo, interessa o que eu tenho que fazer, não, eu quero isso para mim. E como todo empreendimento tem que investir, depois da apresentação, o cara gostou? Eu falei, gostei demais, quero fazer. Não, se ela tá ganhando 3 mil, eu quero fazer igual ela. Queria fazer tudo que ela estava fazendo, era o Ctrl-C, Ctrl-V. Aí ele, mas você viu que tem investimento, né? Falei, vi que tem investimento. Você tem dinheiro? Falei, não tenho. E aí eu vou dar se fizer sentido o que eu vou falar aqui para vocês agora, vocês colocam aí no comentário. Top, de novo. Vou falar muita palavra top aqui, né? Porque top é top. Ali, naquele momento, eu pensei o seguinte: dinheiro não é uma coisa que se tem o tempo todo para algumas pessoas, como para mim naquela época. Eu entendi que dinheiro não tem que ter, dinheiro arruma. Então, eu não tinha dinheiro para começar aquele negócio. Mas na minha cabeça, eu não tenho, mas vai arrumar. Dinheiro arruma. Agora as pessoas vão lá e falam assim, isso não é para mim não tenho dinheiro. Aí deixa o dinheiro definir o futuro. Eu não vou começar um negócio porque eu não tenho dinheiro.
Ah, não vou comprar essa blusa porque eu não tenho dinheiro. Essa palavra não tem dinheiro tem que deletar da face da terra. Isso não existe. Porque dinheiro arruma. Sabe quando você fala assim, não tem dinheiro, você está falando assim, não tem prioridade para isso. Não tem prioridade. Aí o universo está lá em cima assim, ó, com o balde, para derramar de bênçãos na sua vida. E ele está lá, prontinho para jogar esse balde na sua cabeça, cheio de coisa boa. Aí você fala assim, ah, não tenho dinheiro, então não vou poder. E aí ele, triste, pega o balde e fala, que pena, guarda o balde. Fala, ah, você não quer? Inclusive aqui tinha a possibilidade do dinheiro, porque o dinheiro arruma. E eu vejo muita gente falando não por empreendedorismo, porque acha que tem que ter o dinheiro. Se você não tem o dinheiro hoje, aí eu vou falar com você que está me assistindo. Você não tem dinheiro hoje para começar um negócio que talvez é o seu sonho, você não acha que tem alguma coisa errada na sua vida? E aí, como eu sempre fui muito extrovertida, eu falei para ele, não tem dinheiro não, rindo, né? Eu falei, não tem. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, fica tranquila, não vai arrumar. E é verdade, a gente arruma. A gente arruma dinheiro, não tem problema, vou arrumar, não tem não arrumar, porque eu quero fazer esse negócio. Eu quero ganhar 3 mil, igual ela tá ganhando. E eu saí dali com uma decisão. Eu falei o quê para o universo? Se eu tenho dinheiro ou não, eu quero fazer esse negócio. E o universo falou o quê? Eu te apoio. Amém. Vamos buscar os recursos, vamos fazer o que precisa ser feito para você ter condição de fazer aquilo que você decidiu fazer. E aí, quando você pega e conhece uma oportunidade, as pessoas ela têm duas escolhas. Vou fazer por quê? Por um motivo ou não vou fazer pelo mesmo motivo? Porque eu poderia falar assim, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Ah, não vou fazer porque tem meus filhos, e aí não tem com quem deixar, e não vou fazer porque eu não tenho tempo, e você está o tempo inteiro dando desculpa, tirando a prioridade. Porque você quer mudar de vida, mas só dá desculpa. Ou você pode falar, eu vou fazer exatamente porque eu não tenho dinheiro, eu vou fazer exatamente porque eu não tenho tempo, e eu vou fazer exatamente pelos meus filhos. E foi exatamente a decisão que eu tomei naquela época. E quando você começa a empreender, vai ser pelo amor ou pela dor. Você vai começar porque você precisa. Eu nem me preocupei que eu tinha que investir, porque, como eu falei desde o início, era uma necessidade. Eu precisava tanto ganhar dinheiro que eu queria saber o resto. Se eu tinha dom, se eu não tinha, se tem que ver. Pergunta que as pessoas fazem: tem que vender? Olha, se você já falou isso para alguém uma vez, ou se você já ouviu, sinto muito te dizer. Quando você fala essa palavra, tem que vender? Você é um ser humano que vende o mais difícil da face da Terra. Você vende uma coisa que é mais valiosa que você tem, que é o seu tempo. Tem que vender, sabe? Criatura, você está vendendo o mais difícil, que é você. Que é o seu ser. Que é arrumar um emprego de carteira assinada, que seja telefonista, você tem que se vender. Como você está fazendo isso? Entendeu? Ah, se você não está vendendo, além de se autopromover, você é uma pessoa que está dando o que você tem de mais valioso para uma pessoa que vai te dar uma mixaria, que é o seu tempo. Ou seja, você vende seu tempo por um salário, mas não entende que empreender vai te dar muito mais resultado. Vai te dar muito mais, além do processo de desenvolvimento em conhecimento, te fazer tornar uma pessoa melhor. Só que a preguiça reina no ser humano, né? Ele quer o mais fácil. Ele quer lá, vai lá, cumpre hora, né? Aguenta o chefe, o patrão que ele odeia, e tá lá, se submetendo para sobreviver. Então, isso eu tinha entendido naquela época. E foi quando eu tomei a decisão e falei, cara, eu vou, e eu comecei parcial. Empreender hoje, você consegue de forma parcial. Você não precisa largar tudo, faz isso se você tiver uma boa condição financeira de realmente investir no empreendimento, se sustentar pelos próximos 90 dias e 120 dias, que é o processo, entendeu? Mas não, a pessoa ela empreende, quer começar pela necessidade, então é parcial. Eu comecei pela necessidade, foi parcial. Meu desejo ardente, eu vi a menina ganhando 3 mil. Falei, se eu ganhar 500, eu sou a mulher mais feliz do mundo. E foi o que eu fiz. Então, você tem que estar muito atento a isso. Aí a pessoa fala, né, para a oportunidade, mas eu não sei vender. Não sei vender, não sei. Shake? Como que eu vou vender shake para os outros? Nunca, eu era gordinha.
Naquela época ainda foi mais fácil, que o cara falou assim, falei, mas como que eu vou, mas como que eu vou vender? Aí ele, ó, você vai tomar um produto, vai emagrecer, as pessoas vão perguntar e você falar, eu tenho aqui. Tem jeito mais. Aí foi onde eu literalmente conheci a venda. Porque ninguém vende aquilo que não compra. Se você vende aquilo que você não compra, você está se enganando. Aí você está sofrendo. Aí você está aqui ali dando chibatada e chicotada. Agora, se você vende aquilo que você compra, aquilo que você gosta, aí você vai vir para o meu mundo. E eu tinha entendido aquilo. Falei, peraí, vou tomar o produto, vou emagrecer, as pessoas vão perguntar e eu vou falar que eu tenho. Eu aprendi a vender assim. Só que eu nem chamava isso de venda, porque venda para mim era uma coisa completamente diferente. E eu comecei a tomar gosto pelaquilo, porque eu falei, peraí, eu não preciso convencer ninguém, mas se você tiver resultado, não. Beleza, ainda era uma empresa que mostrava um resultado ali, né, vivo. Hoje ainda é mais fácil, que eu borrifo o perfume na pessoa e falo, e aí, gostou, quer quantos? Não precisa nem ter resultado, né, com o perfume. Só borrifo. E aí, gostou, quer quantos? Então, são coisas, crenças que você vão colocando, você vai confeitando demais o bolo, jogando trem demais, você fala, meu Deus, se eu empreender não é para mim, não. E o negócio é simples. E aí você quer pular etapas. Aí eu comecei a empreender, beleza, vou emagrecer e vou falar para as pessoas, né? Vai ser lindo, simples, não precisa fazer mais nada. E aí as pessoas acham que tem que nascer sabendo. Não dá, eu não sei fazer isso. Né? Deus não está lá em cima falando, ó, você vai ser médico, você vai ser pobre, você vai ser rico, você vai ser isso, vai ser aquilo. Ah, isso aqui nasceu para ser advogada. Não. Tudo e todos passam pelo processo de aprendizado. Você quer empreender e não quer aprender? Sabe qual é o problema do empreendedorismo hoje? É que a pessoa ela não é obrigada a se formar antes de exercer a profissão. Empreendedorismo não está escrito em lugar nenhum que você tem que ir lá assim, vou me informar para depois empreender. Porque se fosse, talvez não ia ter tantos exemplos de fracassos. Se bem que são os fracassos que fazem as pessoas crescerem. Eu quero sempre o fracasso. Cada vez que eu fracasso, eu me torno uma pessoa melhor. Ou seja, seja um fracassado e você terá sucesso. Só que aí as pessoas esquecem que elas precisam aprender. Aí você vai aprender com seus erros e com seus fracassos, ou você vai ser um pouquinho mais inteligente e aprender como eu, por exemplo, estou aqui falando para as pessoas. Tem pessoas quebrando a cabeça aí fora, mas não senta a bendita da bunda no sofá e vai estudar, ler um livro, ver uma mentoria. E aí quer culpar quem? É a crise, é o Covid, culpa do Covid. Não, estou passando dificuldade, culpa do Covid, culpa do Bolsonaro, corrupto, entendeu? Então, ninguém nasce sabendo, existe um processo, você precisa aprender a carreira empreendedora, o segmento que você escolher. Eu queria ser a nutricionista do meu negócio. Eu queria ser a pessoa que entender de tudo. O shake tem tudo que o seu corpo precisa, o seu corpo, tudo que eu até brincava com as pessoas. O que tem no shake? Tudo que o seu corpo precisa. O que meu corpo precisa? Tudo que tem dentro do shake. Mas chegou uma hora, eu tinha que entender realmente o que tinha dentro do shake. Chegou uma hora, eu tinha que entender mesmo os processos de efeitos colaterais que aquele produto tinha. Você vai passar por isso, vai passar por aquilo, tem que beber muita água. Eu tinha que entender, não adiantava só tomar o produto, emagrecer, oferecer, sair vendendo para as pessoas, como muitos fazem. Pega o produto, sai. Eu vou dar um exemplo básico para vocês, sobre ninguém nascer sabendo, né? Vamos dar um exemplo que você ganha uma Ferrari. Vou te dar uma Ferrari hoje. Só que você não sabe dirigir essa Ferrari. Mas você quer dirigir a Ferrari. Ela é sua, você está com a chave na mão. Você vai pegar a Ferrari e vai sair andando com ela. O que vai acontecer com a sua Ferrari? E com você, dependendo. Se tiver um poste na frente, já era, né? A pessoa às vezes nunca dirigiu. Às vezes você nunca dirigiu. E eu te dou a chave e uma Ferrari. Você sai, quer andar. Não, eu quero andar. Pula processo, não entende. Então, não adianta você pegar um carro e sair desgovernado. Porque seu negócio vai dar ruim. Vou abrir uma loja de roupa, mas não entendo nada de roupa. Vou entrar no marketing de rede, mas eu sei a diferença de marketing multinível para pirâmide.
Não sei a diferença. Vou abrir uma loja de sapato, mas não entendo nada de sapato. Então, gente, vocês têm que entender que existe um processo de aprendizado. A carreira empreendedora, assim, quando o médico decide ser médico e vai, se forma, faz a faculdade, o empreendedorismo é igual. Aí ele vai se pós-graduar. Para quê? Para se especializar numa área. Aqui não é diferente. Eu me especializei em empresas de mar de rede. Eu não me vejo abrindo uma loja de sapato, uma loja de roupa, uma loja, sei lá, qualquer coisa. O meu negócio é mar de rede. Hoje, cosmético. Isso é minha vida. Eu me especializei nisso. Mas a carreira empreendedora é igual para todo mundo. As habilidades, processos, as metas, como que você vai, quais as ferramentas que você vai usar, é igual para o Grupo Rinodê, que é uma fábrica de 12 mil metros quadrados, com mais de sei lá quantos funcionários, como para mim, que sou uma lojinha pequenininha, igual para mim e para eles, a carreira empreendedora. Agora, se eu sou uma loja de cosméticos, você é uma loja de roupa, aí a sua pós-graduação é você se especializar nessa área. Eu trabalho com uma loja de roupa, como que administra? Aí você vai pegar o exemplo, especificar aprender nessa área. E as pessoas pulam etapa. Vai, pega o carro e sai desgovernado, sai dirigindo de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. Isso nos negócios. Por isso que muitas pessoas quebram. Porque elas querem ter, mas não quer ser. Eu tenho muita dificuldade na minha carreira empreendedora. Será que é porque você não quer ter e não quer ser? Vocês estão de parabéns, porque hoje vocês estão sendo. Vocês estão entendendo que precisa entrar por um processo, que precisa virar chave. Muitas das coisas são internas, não é externa, não é relacionado a fora, é relacionado a dentro. Se você é um empreendedor que vive os altos e baixos e não conseguiu ainda alcançar o que você almeja, você não está pronto, você não está preparado. Então, você precisa ir buscar esse processo. E as pessoas pulam essa etapa. Cuidado. Eu vou falar alguns pontos que pode ser muito delicado aqui agora, que é o preço que se paga, né? A partir do momento que eu entendi todo o processo, que eu entendi que eu precisava me desenvolver, que eu precisava tirar a minha cabeça de empregada, né, a minha mentalidade, mudar a minha mentalidade, que eu tinha que me dedicar, eu entendi uma coisa, que eu precisava me priorizar, me colocar em primeiro lugar. Eu até coloquei uma frase aqui, aqui. É uma tarefinha que eu vou passar para vocês que vai ajudar vocês. Por que você tem que se colocar em prioridade, se colocar em primeiro lugar dentro de uma carreira empreendedora? Porque o sucesso, ele está dentro, ele não está fora. Vou falar como mãe, tá? Se você não tem filhos, no lugar dos filhos você coloca seu pai e sua mãe. Mas eu vou falar como mãe. A gente precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar para sustentar a minha casa. Mas eu também preciso ficar com meus filhos, vocês concordam? Aí, entre precisar trabalhar e precisar ficar com os meus filhos, o que a gente escolhe? O que a gente faz? E aí, o que eu faço? Meu Deus, sou a pior mãe do mundo, porque eu larguei meus filhos e fui trabalhar. Larguei meus filhos lá no interior com os avós e fui trabalhar. E eu me sentia culpada por isso. Pô, abandonei. Quantos julgamentos eu não escutei? Você abandonou seus filhos, né? Você foi lá, largou, não sei o quê, e ninguém entendia o que eu estava fazendo. As pessoas não entendem o que você faz. Por que você faz? Ninguém entendia o que eu estava fazendo. E eu não tinha que ficar explicando, dando explicação para as pessoas do que eu estava fazendo. E eu cometi um erro muito grande de querer ficar dando explicação porque eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Só que as pessoas mesmo assim me julgavam. Então eu tentava agradar todo mundo. Olhava para todo mundo, preocupava com os meus filhos, eu ficava com medo, as coisas não iam para frente, eu falava, ai meu Deus, mas meus filhos, tem que buscar, e eu tenho que também prover, eu tenho que trabalhar, o que eu faço? Tem que escolher? Imagina, você tem que escolher entre um e outro. Precisa dos dois, e você ama mais, aí você vai pelo racional, pelo emocional. A mulher, ela é muito emocional. Ao mesmo tempo que isso ajuda, atrapalha no empreendedorismo.
O emocional, a mulher ela tem que usar o emocional dela para ofertar. Mas para tomar decisões, jamais. Nunca tome decisões na sua carreira empreendedora pelo seu emocional. Mas quando você for ofertar, vender a sua ideia, o seu produto, comover as pessoas, vender a sua empresa, aí você pode ir pelo racional. E nós vamos falar sobre isso mais tarde, mais para frente. Então, e o ponto positivo que a mulher tem é a intuição dela. Aí foi quando eu decidi que eu precisava me priorizar. Aí eu entendi que eu tinha que esquecer, eu vou falar uma palavra bem pesada, esquecer os meus filhos, esquecer tudo externo, aquilo que não estava no meu controle, e focar no interno, focar em mim, olhar para mim. Porque se você não está feliz, se você não está bem, vai respingar. Então, eu não estava feliz, eu estava passando necessidade, eu estava triste, sentindo fracassada, abandonada, estava com o meu feminino ferido, porque eu passei por um processo de divórcio. Eu estava toda estrupiada e preocupada com o que as pessoas estavam pensando. Aí comecei a empreender, investir, estou vendendo, estou ganhando dinheiro, tudo que eu ganhava ali aplicava no meu negócio, pegava o meu salário, aplicava no meu negócio. Teve vezes de eu falar, não vou visitar meus filhos esse final de semana, porque eu vou pegar esse dinheiro e aplicar no meu negócio. E o que, que as pessoas estavam fazendo? Jogando balde de julgamento. Você é doida. Isso não é para você. Onde já se viu ficar rica, tá doido. Isso aí é ilusão. Estão que vai para cruzeiro. Nunca vi isso. Já ouviu falar disso? Isso é doido. Isso é pirâmide. Isso é pirâmide. Isso é golpe. Eles querem te roubar. Eu ficava pensando, rindo, né? Roubar o quê de mim? O que eles querem roubar de mim? Porque o que eu tenho de mais valioso está bem guardado, que é meus filhos com os bisavós. Então, tem que tomar cuidado com isso. E aí foi quando eu falei, cara, eu sou a pessoa mais importante. Tudo que eu for fazer agora vai ser o que eu ganho, o que eu perco. E eu vou te ensinar a fazer uma coisa, a lista do que você ganha, a lista do que você perde quando você for tomar uma decisão. E eu tive que tomar uma decisão ali, me priorizar. Por um momento, eu tinha que esquecer, entre aspas, que eu tinha filhos. Tinha que abrir mão de falar, esse final de semana eu vou para evento me profissionalizar ou eu vou visitar meus filhos? Eu vou para evento aprender o que eu tenho que aprender para ficar boa nesse negócio ou eu vou ver meus filhos? Para vocês que têm filhos ou vivem com a família, ou tem algo que você ama muito. Se você tem que escolher, poxa, aqui, ó, vamos dar o exemplo dessa live. Estou aqui com a Ellie, mas eu poderia estar com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com, sei lá, com aquilo que eu mais amo. Poderia estar vendo Netflix, fazendo alguma outra coisa. Mas você está priorizando, você deu o seu tempo aqui em aprender. É uma escolha que você fez. Aí você tem que se perguntar, essa escolha está aproximando dos meus sonhos ou está me afastando deles? Então, esse momento aqui agora, essa live com a Ellie, está me deixando mais próximo dos meus sonhos ou está me afastando? Eu estou ganhando ou estou perdendo com isso? E aí você começa a listar, ó. O que eu ganho? O que eu perco? Pô, eu vou assistir a live da Ellie, mentoria. O que eu vou ganhar? Pô, eu vou ganhar conhecimento, insights. Talvez ela vai falar umas coisas ali que eu não quero acreditar, mas que é a verdade. O que você está ganhando? O que você está perdendo? Oh, eu estou perdendo meu tempo. Se você acha que está perdendo seu tempo, eu já te aconselho. A gente vai continuar amiga, vai continuar tudo de boa, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Então, o que você ganha, o que você perde? E se aproxima ou se afasta do seu sonho. Então, eu entendi que ficar preocupado com o que as pessoas iam falar, pensar, julgar, entendeu? Não ia me aproximar dos meus sonhos. Abrir mão de estar com os meus filhos e estar dentro de salas de palestra, treinamento, desenvolvimento, ia me aproximar do meu sonho. Qual que era o meu sonho? Dar um quarto rosa para a Bia, resgatar eles e nunca mais passar dificuldade. Então, ou seja, eu abri a mão de estar com os meus filhos pelos meus filhos. Olha que conta mais doida. Isso é amor incondicional. Depois de eu passar por um processo de autodesenvolvimento pessoal, de eu me sentir tão culpada e acabar com a minha vida, que se eu fosse aprofundar, a história é comprida, no livro vocês vão ver minha história, eu fiquei confortada quando eu escutei uma pessoa falando, Ellen, você abriu mão dos seus filhos pelos seus filhos, isso é amor incondicional, quero ver qual é a mãe que dá conta de pagar esse preço.
E hoje eu entendo que se eu não tivesse pagado esse preço de estar longe deles para poder construir o que eu construí hoje, talvez eles iam precisar fazer isso. Então, se você não está disposto a pagar o preço pela pessoa que você ama, acredita, a pessoa que você ama vai pagar esse preço. A escolha é nossa. Então, esquece o mundo lá fora e se priorize. O que, que eu ganho? Eu sou a pessoa mais importante. O que, que eu quero? Isso me faz feliz, me faz triste, me aproxima daquilo que eu mais quero? Ai, meu marido é contra, mas é o meu sonho. Isso aqui vai me deixar muito mais perto do meu sonho, meu marido me apoia. Vamos conversar. Senta aqui, querido. Deixa eu desenhar para você, que eu acho que você não entendeu ainda. E eu vou abrir para você. Por que, que eu tenho 2 divórcios? Um porque ele foi burro e me traiu. O outro é porque ele não me deixava decolar. Achava que eu era propriedade dele. Então, são escolhas. E aí você tem que fazer você tem que se priorizar, se colocar em primeiro plano. Porque se você não está feliz, vai respingar. Seus filhos não estão felizes, pai e mãe não estão felizes, ninguém à sua volta está feliz, porque você está infeliz. Ah, mas eu estou aguentando e eu finjo. Que a mulher tem disso, né? A mulher, nossa, ela é incrível para disfarçar o sofrimento. Ela está infeliz de ódio, porque ela não tem coragem de abdicar, e aí ela fica se enganando. Fih, vai chegar uma hora, a bomba vai explodir. Vai dar um curto-circuito. E aconteceu comigo. Eu fui aguentando, não, eu não estou feliz, mas né, a gente vai administrando. A mulher tem um jeitinho dela de administrar isso, né? Esse sofrimento interno, né? Não, eu vou aguentando, vou aguentando. Lembra quando eu falei para vocês que eu consegui cavucar o fundo do meu poço? Gente, cavuquei, mas e muito. Até chegar o momento de eu me envolver com drogas, entrar em coma alcoólico, até chegar o momento de eu maltratar os meus filhos. Eu cheguei a maltratar os meus filhos por muito tempo, até eu entender que o meu sofrimento interno estava respingando neles. Já estava virando automático, porque eu era infeliz. Então, nada à minha volta tem que ter felicidade, porque eu não tinha felicidade, eu não tinha isso para oferecer. Então, cuidado, tá? E isso numa carreira empreendedora interfere demais. Como você está hoje? Está feliz? Ah, por exemplo, eu passei por processo de transição de carreira e foi muito difícil para mim. Quando eu decidi me tornar palestrante, quando Realidade Feminina, que é um projeto que eu criei, surgiu, foi muito difícil para mim ter que administrar a minha carreira de marketing rede e a minha carreira de empreendedorismo feminino, porque é difícil eu falar de empreendedorismo e as pessoas entendem, ela vai querer me cadastrar na Rinode, como eu falei no início. Ela está fazendo isso aí porque ela quer me cadastrar. Você quer vir? É bem-vindo, mas eu não estou aqui para te vender a oportunidade da Rinode, não. Estou aqui para te falar tudo o que eu fiz para ter sucesso. Porque as habilidades e as características empreendedoras é igual para tudo, não é só para o marketing de rede. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vou ensinar vocês aqui nessa mentoria, não é só para a Rinode, é para a vida. Mas as pessoas... Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Como eu falei, se você não está feliz, se você não está bem, seja no seu emprego, é possível empreender numa empresa? Vou falar sobre isso, fica tranquilo. Meu Deus, eu sou diretora, chefe executiva de uma multinacional, de uma empresa, e a Ellen está falando que isso é fim de carreira. Não, calma. Muito pelo contrário. Não tem coisa melhor do que você empreender no CNPJ de uma pessoa. Cometer todos os erros que você precisa cometer para aprender no CNPJ do outro. Existe isso. Tem até um nome, que são os empreendedores. Eu não lembro o nome agora, mas é você empreender no CNPJ de outra pessoa. Então, você desenvolve as características dentro da empresa. Então, a gente está falando de habilidades e características que você vai desenvolver e vai ficar boa nisso, fera nisso, a ponto de treinar outras pessoas. Então, a prioridade... Deixa eu ver aqui. Eu fiz algumas anotações para a gente eu não esquecer nada. Falar da prioridade do egoísmo, né? Mas se eu colocar em primeiro lugar, eu vou estar sendo egoísta, né? Aí, quando a gente fala lá de prioridade, hoje eu estou com vontade de tomar um açaí, não quero levar meus filhos, eu quero ir sozinha. Me priorizei, eu quero me priorizar. Hoje é um dia para mim, vou lá, vou no salão, vou no açaí, que meus filhos é apaixonado em açaí.
E aí eu fui lá, sozinha, não quis levar eles, não. Aí mãe que é mãe, né, se sente a pior mãe do mundo. Ah, eu sou a pior mãe do mundo, egoísta, não trouxe meus filhos, não sei o quê, não, mas eu queria um momento meu. E sabe o que é egoísmo? É você se colocar em segundo plano. Não tem egoísmo maior do ser humano. Se você é uma pessoa que se coloca em segundo plano, coloca seus filhos em primeiro lugar, a sua casa em primeiro lugar, a única coisa que você tem que colocar em primeiro lugar é Deus, porque sem ele nós não vai em lugar nenhum, nós não chega em lugar nenhum. Deus em primeiro lugar. E depois você, não é só Deus, meus filhos, minha família e minha casa. Deus, você. E se você não se colocar em primeiro lugar, você está sendo a pessoa mais egoísta do mundo. Porque se eu não tive o meu momento de solitude, tomando um açaí, curtindo a minha companhia, minha própria companhia, vou sair de lá como? Revigorada, feliz. E eu vou respingar o quê para os meus filhos e para minha família? Eu dei o exemplo do açaí, mas pode ser qualquer coisa. Às vezes é um momento que você quer ter sozinha, sair com as amigas. Mãe que é mãe, né? Ela quer sair, ela carrega as encrencas, tudo, os filhos, tudo. Mãe quer fugir de casa porque não aguenta os filhos. Primeira coisa que ela carrega é os filhos. Ela vai comprar calcinha para ela, vai no shopping e fala: nossa, preciso de calcinha. Vou lá no shopping comprar calcinha para mim. Calcinha, que é necessidade. Aí ela vai lá, compra um monte de coisa para os filhos dela, chega em casa e fala: putz, esqueci minha calcinha. É da nossa natureza. Então, se você não praticar o amor próprio, ir no shopping, literalmente se priorizar e falar: vou comprar. Quantas vezes eu já fui no shopping com a minha filha e falei para ela: é minha vez. A mãe está comprando para a mãe, tá? Quando for a sua vez, vai ser a sua vez. E quando for a nossa, vai ser a nossa. Os meus filhos já cresceu, a minha filha tem 16 anos, e ela já entendeu que eu sou uma pessoa que me priorizo, que me coloca em primeiro lugar. Porque quando eu falo, eu vou fazer para mim, ela nem se atreve a impedir. E ela me apoia. E ela entendeu que ela vai levar isso para ela. Ela em primeiro plano. Às vezes eu até fico a ver navios que ela faz as coisas sozinha. Fala, pô, nem me chamou. Quem que ensina, né? Tem que fazer as coisas que gosta. Se é sozinho, se é acompanhado, você entendeu? Então, se coloque em primeiro. Não seja egoísta a ponto de se colocar em segundo plano. Se você é uma pessoa que não está feliz na sua carreira, é hora de mudar. Porque isso vai respingar nas pessoas que você mais ama. Tá? Tá fazendo sentido para vocês tudo que eu estou falando? Dá um... Cadê? Eu não estou achando aqui os comentários. Manda aí nos comentários aí, cara, tá o máximo, tô adorando, bom demais. Só para mim poder ter a sensação de que eu não estou sozinha. Nunca estamos, né? Eu estou gravando, ou seja, eu sei que essa mensagem vai ser passada para muito mais pessoas, mas parabéns para você que está aqui dando este tempo, e eu posso falar para você que a colheita ela é obrigatória. A colheita ela é obrigatória, ela é inevitável, não tem como. Você não vai plantar maçã e colher batata. Então, se você quer uma carreira empreendedora de sucesso, está plantando conhecimento para tal, pode esperar, que o sucesso é inevitável. E aqui eu vou ensinar para você uma técnica, um método que eu uso muito, que me ajuda, tanto para o auto-perdão, quanto para perdoar aquelas pessoas que vêm falar abobrinha, sabe? Que vêm encher o saco. E sempre tem, né? Que é o Ho'oponopono, que é você agradecer e perdoar a si e a outra pessoa. O mais difícil do perdão não é perdoar as pessoas, principalmente as pessoas que te fazem mal. É você se perdoar. O perdão mais difícil é o auto-perdão. É muito fácil perdoar meu ex-marido que me traiu, perdoar as pessoas que me fizeram mal. É fácil. Comparado ao auto-perdão. Porque nós, mulheres, a gente é perfeccionista demais. E a gente quer fazer as coisas com perfeição. E quando não sai com perfeição, o que é natural, a gente quer... Nossa, faz uma tempestade. E aí entra para um buraco sem fundo, entra para um escuro, uma escuridão, e aí entra numa deprê, porque para sair daquilo, ó céus. Então, quando você fizer algo que você se sentir culpada, você sentir culpa por aquilo que você fez, faz esse mantra
que é eu me amo, eu me perdoo, eu sou grata, eu sinto muito. Ou eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Começa a dizer, eu te amo, sinto muito, me perdoe. Visualiza. Fecha o olho aí agora. Vamos fazer um momento aqui agora. Eu vou colocar uma música. Você vai... Peraí, deixa eu descompartilhar a tela. Fechar os seus olhos. Peraí, deixa eu pôr a música. Peraí. Um minutinho aí, deixa eu pôr meu trem para carregar aqui também. Ô, meu pai amado, não quer fechar? Aí. Vou colocar uma musiquinha para vocês. Enquanto isso, eu estou colocando aqui, se quiser ir no banheiro, beber uma água, aproveite. Deixa eu ver se é essa. Não. Meu pai, cadê? Vamos lá. Todo mundo preparado aí? Dá um ok, estamos preparados? Manda nos comentários aí, vamos começar. Você vai fechar os seus olhos, vou pôr uma música aqui, e você vai pensar a primeira pessoa que vir na sua cabeça, não interessa quem, primeira pessoa que vir na sua cabeça, você vai pensar nela e vai repetir as palavras que eu vou dizer. Feche os olhos. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grata. Se você está visualizando uma pessoa, em seus pensamentos, você vai falar o nome dela, dessa pessoa, e vai repetir. Fulano, eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grata. Às vezes essa pessoa te magoou tanto, te passou tanta raiva. Às vezes essa pessoa é você mesmo. E se culpa pela sua vida estar como está hoje. E você vai falar para essa pessoa, eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grata. Fulano, eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Repita quantas vezes for necessário.
Às vezes foi uma discussão no trânsito, uma pessoa que você nunca viu. E você vai ter o hábito de se auto-perdoar e de perdoar as pessoas que te magoam, que te faz raiva, por algum motivo. Essa pessoa não foi legal com você, mas você vai dizer para ela: eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Principalmente se essa pessoa for você. Pode abrir os olhos. Respira. E se te emocionou, fez algum sentido para você, se arrepiou, coloca nos comentários o que você sentiu quando você repetiu e pensou nessa pessoa. Qual foi a sensação que você teve? Coloca aí nos comentários. Alívio. Gente, praticar esse mantra é maravilhoso, principalmente para aquelas pessoas que nos maltratam. E às vezes essa pessoa, sem maldade nenhuma, é a sua mãe, é o seu pai, é o seu filho. O mundo está doente. E a gente não pode mudar a doença do mundo, a gente pode mudar a nossa. O que você sentiu quando você repetiu essas palavras para a pessoa que você visualizou?